Olá, minha gente querida, boa noite, bom dia, boa tarde. Aqui quem vos fala é o apóstolo Ari Caetano do Nascimento, presidente e fundador da comunidade evangélica cristã de Vila da Penha, Rio de Janeiro, Brasil. Que alegria! Que alegria poder comunicar com você mais uma vez, falando das grandezas de Deus. Esse ano é o ano do jejum de 40 dias e nós estamos nos preparando para esse dia tão especial, tão glorioso, tão maravilhoso, tão majestoso. E nós queremos contar um pouquinho de como surgiu o jejum de 40 dias, as dicas para jejuar 40 dias, como nasceu, como surgiu, quais os objetivos, qual o fundamento bíblico que o Senhor nos deu para a gente começar esse jejum de 40 dias. Então, a gente pede que você fique atento, porque são coisas preciosíssimas que nós queremos compartilhar com você. Estou procurando aqui no computador o texto, 1 Reis, capítulo 18, se você tem a Bíblia e quer acompanhar, 1 Reis, capítulo 18 em diante. Esse ano 2024, 2024, se não me falha a memória, esse é o 34º ano de jejuns e orações de 40 dias por um avivamento nacional e pela queda desse principado, dessa potestade de corrupção na nação brasileira. E isso começou já há bastante tempo, a lavagem da bandeira brasileira, o clamor, as súplicas, as intercessões. Então, tem tempo. Tem muito tempo que a gente vem batendo nessa tecla do jejum de 40 dias, e há toda uma preparação, cuidado médico, alimentação, tem que ser aos poucos, você vai diminuindo a quantidade de alimento e tal. Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Mas agora, nesse momento, nós queremos compartilhar com você sobre a base bíblica. A base bíblica. Apóstolo, será que esse é o mesmo momento que nós estamos vivendo? Bem, há 34 anos atrás a gente achava que não. Porém, o Senhor deu os sinais em nossos corações de que o Brasil chegaria um tempo que ia viver a mesma experiência de Elias, rei Acabe e Jezabel. Verdade. Chegaria esse tempo. Esse tempo chegou, está aí batendo a nossa porta e muitos não sabem o que fazer. Na minha opinião, a igreja está acuada, medrosa, o povo brasileiro está acuado, com medo, Os homens de bens não levantam a cabeça, as pessoas não se movimentam, não se articulam, As igrejas estão também acuadas. Mas o que será que o povo de Deus enfrentou nos dias de Elias, Acabe e Jezabel? Onde eles encontraram a resposta? Onde eles encontraram a resposta para a mudança daquela situação? Então, quero te contar um pouquinho, já contei em outros vídeos um pouco dessa história, e hoje quero aprofundar mais detalhadamente sobre esse tema tão importante, que é a base do ministério, uma das pedras do ministério da comunidade evangélica cristã da Vila da Penha. Aqui vos fala o apóstolo Ari Caetano, eu e minha esposa, a apóstola Maria Denise, fundamos o ministério da comunidade evangélica cristã da Vila da Penha, uma igreja muito conhecida pela música e pela adoração. Então vamos lá? Vamos ver aqui em 1 Reis 18, diz: E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no 3º ano, veja, dizendo: Vai, mostra-te a Acabe
porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, um mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cisterna, numa cova, e ali os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios, pede que achemos erva, para que em vida conservemos os nossos cavalos e mulas e não estejamos privados dos animais. Repartiram entre si a terra para passarem por ela. Acabe foi a parte de um caminho, Obadias também foi a parte de outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou. Olha, Elias o encontrou. Quem? Obadias. E conhecendo ele, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: és tu, meu senhor Elias? E disse-lhe ele: eu sou. Vai e dize ao teu senhor: eis que aqui está Elias. Porém ele disse: em que pequei para que me entregues teu servo na mão de Acabe? Para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino, onde o meu Senhor não mandasse em busca de ti, e dizendo eles: aqui não está. Então ajuramentava os reinos e as nações, se eles te não tinham achado. Agora dizes tu: vai, diz ao teu Senhor, eis que Elias está aqui? E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor o tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor, desde a minha mocidade. Porventura não disseram a meu senhor o que fiz? Quando Jezabel mandava matar os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numa cova, e os sustentei ali com pão e água? E agora dizes tu: vai e diz ao teu Senhor, eis que está aqui Elias, ele me mataria. Disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me mostrarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, lhe anunciou, e foi Acabe a encontrar-se com Elias. O encontro do rei Acabe com o profeta Elias. Sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor, segundo os Baalins. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel, no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e juntou os profetas ao Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Essa aqui é uma palavra-chave, eu gostaria que você marcasse aí na sua Bíblia. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. E se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor. Os profetas de Baal são 450 homens. Deixe-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e os dividam em pedaços, e os ponham sobre eles lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então
invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós um dos bezerros, preparei o primeiro, porém sois muitos, invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Então, versículo 30, então Elias disse ao povo, achegai-vos a mim, e todo o povo se achegou a ele. Elias, então, restaurou o altar do Senhor que estava quebrado, em ruínas. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor. No versículo 30 diz assim, sucedeu, pois, que, oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, ó Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responda-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és o Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Responde-me, Senhor. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E disse-lhe Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer os ribeiros de Quizom, e ali os matou. Que texto poderoso, que palavra profética, que palavra ungida, que palavra desconcertante, que palavra que nos acorda, que palavras que nos restaura, que palavra que nos sacode, que palavra que nos chama a atenção, que palavra, que momento que a nação de Israel estava vivendo. Será esse o momento que a nação brasileira está vivendo? Será esse o momento que a própria nação de Israel está vivendo? Será esse o momento que o Brasil está vivendo? O que você acha? O que você me diz? Momento triste, momento de dificuldade. Essa foi a palavra que o Senhor nos deu para nos despertar para o primeiro ano de jejum e oração de 40 dias, 93 para 94, 1993 para 1994. E nós tomamos posse dessa promessa. Tomamos posse dessa direção do Senhor, dessa direção do céu. Nós não sabíamos muito bem o que nós estávamos fazendo, mas o Senhor nos disse que chegaria um tempo em que o Brasil viveria a mesma situação que viveu o rei Acabe, Elias e o confronto com a maldita Jezabel, a imoral Jezabel, aquela mulher tão terrível que usava o rei de Israel como um joguete, como um boneco na sua mão, porque era uma mulher endemoniada, era uma feiticeira, era uma mulher cheia de demônios. Então, o que é que nós estamos vendo aqui? Inclusive, é uma revelação muito interessante, Jeremias. Olha que coisa tremenda! A minha espada está contra as tuas águas, porque és um povo idólatra. A minha espada está contra as tuas águas, porque és um povo idólatra. A água sacia a nossa sede. A água é símbolo da palavra de Deus. Jesus disse, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho ministrado, pela palavra que vos tenho pregado. E Jeremias declara, a minha espada está contra as tuas águas, porque és um povo idólatra. Onde há idolatria, há seca. Onde há idolatria, há falta de água. Onde há idolatria, não há verdor, não há frutas, não há legumes, não há comida, não há gado,
não há queijo, não há manteiga, não há leite, não há subsistência, não há alimento para o ser humano continuar vivendo. E foi isso que aconteceu com a nação de Israel. Quando o Senhor percebeu que o rei Acabe havia feito uma aliança com Jezabel, uma mulher adoradora de demônios, adoradora de Baal, adoradora de Aserá, Deus providenciou seca. Será que o Brasil vai passar pela seca? Será que a igreja está passando pelo vale da sequidão? Será que nós estamos buscando, querendo Deus, querendo o derramar das águas e não achamos? E por que não achamos? Porque batemos na porta, batemos e ela não se abre. Então Deus usa o profeta Elias. O profeta Elias vem e diz: assim diz o Senhor. Durante 3 anos e 6 meses, não haverá chuva. A seca vai tomar conta dessa nação. As pessoas vão morrer de fome. As pessoas vão procurar comida com dinheiro, não vão achar, porque não tem água, porque não tem chuva, porque a terra vai ficar seca. Tempo de sequidão, onde há idolatria, onde nós desprezamos o Senhor e não colocamos Deus em primeiro lugar, a seca. Não há prosperidade, há fome, há necessidade. Durante 3 anos e 6 meses. Você já parou para pensar o que significa passar 3 anos e 6 meses sem chuva, a comida se esvaindo, o campo secando, a palha, sequidão, o gado morrendo? Já parou para pensar? Pois é, essa foi a situação que o povo de Deus passou. E pior do que isso, Jezabel, como opositora do povo de Deus, é opositora da igreja, é opositora dos servos de Deus, é opositora da palavra de Deus, é opositora, é a oposição. Jezabel é a oposição, é o reino das trevas contra o reino da luz. Jezabel é oposição ao reino de Deus. E me parece que a igreja ainda está acordada ou está dormindo. Me parece que a igreja está dormindo. Acorda, igreja, acorda, igreja, acorda, igreja. Jezabel começa uma perseguição desenfreada aos profetas do Senhor, aos servos de Deus. Você consegue ver hoje a oposição aos profetas do Senhor, aos servos de Deus? Porque o espírito de Jezabel quer calar a voz profética. A voz profética muda uma nação, muda um estado, muda um bairro, muda uma cidade, muda uma rua. A voz profética. E quem é que pode declarar a voz profética? Eu e você, meu irmão. Nós podemos declarar a voz profética. 3 anos e 6 meses de seca profunda. O Senhor Jesus disse que naquela época, que haviam muitas viúvas em Israel, mas o profeta não foi enviado, senão a viúva de Sarepta. O profeta acaba sendo vítima da sua própria profecia. Está pronto? Está preparado para ser vítima da sua própria profecia? Está pronto? Pois é. Elias passou fome, passou sede. O Senhor conseguiu um pássaro para levar comida para ele quase todos os dias. Provisão de Deus aos profetas, porque a voz profética não pode morrer.
A voz profética é capaz de tornar um exército de ossos secos e torná-lo num grande exército. A voz profética aconteceu com o profeta Ezequiel. Por isso o povo odiava os profetas, porque os profetas tinham a voz de Deus, eles declaravam a voz de Deus. Há pessoas que odeiam a voz profética, querem matar a voz profética, acabar com a voz profética, porque a voz profética vem de encontro àquilo que a gente quer e àquilo que a gente deseja. E não é o que a gente deseja e o que a gente quer, é o que Deus quer e o que Deus deseja. Venha o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então ele vai até aquela viúva e ele diz, me dá um pouquinho de água. Ela deve ter pensado, puxa, meu Senhor, eu só tenho esse pouquinho de água, eu estou economizando há tanto tempo. Mas ela resolve obedecer. Ele percebe a obediência dela. Resposta imediata de obediência. Ele vai um pouco mais além e diz, você pode me dar um bolo também, uma comida? Mas, senhora, a gente só tem farinha para fazer um bolo, vamos todos comer e morrer de inanição. Mas tudo bem. E quando ela vem com aquela água e com aquele bolo, o céu reage. O céu reage e a voz vem na boca do profeta Elias. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Essa mulher é uma figura da igreja. No meio da sequidão, no meio da fome, ela entrega o que tem na mão do profeta e o profeta é usado pelo Senhor para trazer um milagre no meio da necessidade. Assim diz o Senhor. Enquanto a seca durar, não vai faltar farinha na barrica e nem azeite na botija. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Aquela mulher sustentou a voz profética. A igreja hoje precisa acordar para manter a voz profética e não querer matar a voz profética. Infelizmente, há pessoas que querem matar a voz profética. Mas essa mulher é uma figura da igreja que mantém a voz profética. Ela é capaz de dar o que tem, é capaz de investir o que tem, é capaz de entregar o que tem para manter a voz profética, porque ela pensou consigo mesma. Eu posso até morrer, mas o profeta não. Porque se eu morrer, o profeta vem e me ressuscita. Mas se o profeta morrer, quem vai ressuscitá-lo? É correto o raciocínio? É tão correto que o profeta ressuscitou o filho daquela mulher. E o que representa o filho daquela mulher? Nossa esperança, as futuras gerações, os servos de Deus, que serão levantados a partir de nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Onde está a futura geração treinadas pela voz profética de hoje, que vão se levantar para resistir o rei Acabe e a maldita Jezabel? A prostituta que tenta envenenar a igreja do Senhor. A prostituta que quer imprimir imoralidade, devassidão, coisas perversas, a maldade, o assassinato, o crime, a violência. Onde está a igreja que vai se levantar contra Jezabel e o rei Acabe que está perdido? E uma das coisas lindas que o profeta faz é convocar o povo para um grande desafio. E ele diz, precisamos restaurar o altar do Senhor que está em ruínas. A vida de oração da igreja precisa mudar. Tira o louvor, tira a adoração, tira os acessórios. Vamos fazer grupos de 3. Vamos começar a orar, bombardear o céu. Orar, clamar, Senhor, restaura a nação brasileira. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Precisamos da voz profética para sacudir a nação brasileira. Precisamos de quebrantamento. Precisamos jejuar e orar por 40 dias. Existem castas demoníacas, que são destruídas com oração e jejum.
E esse é o 34º ano que nós estamos nos jejuns e orações de 40 dias por um avivamento nacional e cremos que ele está próximo de vir. Olha a situação do Rio de Janeiro, olha a situação do Rio Grande do Norte, Natal, olha a situação de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Porém, a palavra diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Está chegando o momento, já passamos do fundo do poço, quanto sangue derramado no Rio de Janeiro. É isso que o diabo quer, que o ser humano se mate uns aos outros. Porém, há uma igreja que está se levantando, guerreira, valente, que pratica o jejum de 40 dias, que derrota toda a casta maligna, toda a casta satânica, toda a casta que vem do reino das trevas. Uma igreja militante, uma igreja guerreira. E Elias faz uma grande convocação dos profetas de Baal, dos profetas de Aserá e ele. E ele diz, Senhor, eu fiquei sozinho. Todos os profetas foram mortos. E o Senhor disse, não, Elias, não. Aí eu tenho 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Deus está levantando ainda 7.000 que jamais vão se dobrar diante de Baal. 7.000 guerreiros, 7.000 na linha de frente. Você é um desses 7.000? Pois é. E Elias diz, o Deus que responder com fogo. Esse é o Deus verdadeiro. Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E o povo diz, boa palavra é essa, porque havia muito tempo que eles não viam mais um sinal de Deus, um milagre. Céu rasgado e o fogo descendo. Elias zomba dos profetas de Baal, grita mais alto ainda. Talvez o Baal foi passear, está dormindo, foi no banheiro, atendeu a necessidade. Elias zombava dos profetas de Baal. Que autoridade, que o Senhor derrame essa autoridade sobre a sua vida, sobre a igreja, sobre todos os membros do ministério da comunidade evangélica cristã da Vila da Penha e todo aquele que quiser realmente jejuar e orar 40 dias. E com quase 50 palavras, que foi a oração de Elias, o céu rasgou e o fogo caiu do céu. E o holocausto foi consumido. E todos gritavam, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Que vitória tremenda e espetacular. Essa é a nossa esperança para a nação brasileira. A igreja viva, a igreja gloriosa, a igreja sem mancha, a igreja sem mácula, ela está se levantando. Ela está se levantando. Ela está se levantando. E ela vai ser usada pelo Senhor como uma voz profética para trazer chuva e refrigério à nação brasileira. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Até a próxima, se o Senhor assim permitir. O Senhor vos abençoe, o Senhor vos guarde. Que as doces consolações do Espírito Santo serão sempre sobre a sua vida. Se você gostou, dá um like. Compartilha, passa para o máximo de pessoas que você puder. Se você tiver alguma pergunta, pode fazer no rodapé, que nós estamos aqui para te ajudar, sobre o jejum de 40 dias. Afinal, são 34 anos. São 2 anos nem 3. 34 anos é uma vida, para a glória de Deus. Temos visto coisas extraordinárias, coisas tremendas. Temos visto o chão tremer e a glória de Deus inundar esse lugar. Você está convidado. Tem aí o banner, Facebook, no Instagram, da data que a gente começa e da semana profética. Até lá, se Deus assim permitir. Grande abraço, igreja gloriosa. Tchau, tchau.